Glória a Deus, boa noite, paz seja com todos, amém? Estou muito feliz por estar aqui nesse lugar. Eu estou realizando algo novo na minha vida, estando aqui com vocês, você pode ter certeza disso. Nós vimos de Betim, tem uma equipe aí, as irmãs, alguns irmãos estão aqui, estamos juntos, né, como corpo de Cristo, junto com vocês, como corpo de Cristo. E eu conheci o pastor Carlos há algum tempo, né? Ele esteve lá, ele é tio da nossa amada irmã Leninha, e é um homem que eu me identifiquei muito com ele, um homem de Deus, e eu senti no meu coração, falei assim, Senhor, um dia eu quero ir lá na igreja do pastor Carlos, né? A igreja que ele trabalha em Cristo, eu quero lá conhecer esse povo, eu quero ir conhecer a cidade, e por isso que eu estou dizendo, eu estou vivendo algo novo nesse tempo. E eu profetizo, continuo profetizando que é algo novo de Deus vindo por aí. Eu profetizo que o melhor de Deus ainda está por vir neste lugar, nessa cidade. Só que esse melhor de Deus, Ele conta com você. Ele conta com você. Deus quer trazer o melhor? Tem, mas você é o melhor de Deus, você é além. E Deus conta com você, se você crê, diz amém. Glória a Deus. Pastor Carlos, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer. Para mim é como se eu estivesse pregando a primeira vez. Eu sou novo na caminhada, mas para mim é a primeira vez. E está sendo muito assim, está gerando no meu espírito uma expectativa de que Deus, Ele já está fazendo algo maravilhoso. Está trazendo algo maravilhoso, já começou, né? No nome de Jesus, trago o meu abraço, trago o abraço do povo, né? Como já foi apresentado aí. Trago um abraço do pastor Daniel, da pastora Marli em especial. Eu falei que ela falou assim, pastora, me abençoa para ir lá. Ela, ô filho, eu te abençoo. Porque precisa entender o princípio, né, da legalidade, do líder. Isso é muito importante para a gente ir aplacandarabasúria, experimentar algo novo, a obediência. A obediência primeiro a Cristo, depois ao líder que Deus instituiu sobre a tua vida. Aí sim nós vamos viver algo novo, algo diferenciado, dia após dia. Embora um dia de cada vez, esse algo novo, ele é um dia de cada vez. Amém? Um abraço dos homens lá da igreja, também está aqui o nosso irmão Alexandre, hoje é líder dos homens, a Flaviana, líder das mulheres, então está toda uma equipe aqui de apoio, né? Em nome de Jesus, pode sempre contar com a gente, e a gente está aqui para servir, amém? Está aqui a minha digníssima esposa, Maxilene, uma mulher de Deus, acho que as mulheres ouviram ali, como ouviu a Ivonete, também uma grande mulher de Deus, todos que aqui estão, né? A irmã Cristiane, a Flaviane, está todo mundo aqui, então são pessoas que Deus resolveu levantar com propósito, assim como a vida de todos vocês que aqui estão, Deus tem um propósito na tua vida, amém? Glória a Deus. Então eu trago um abraço betinense para todos os pessoal daqui de Barroso, amém? Quem nasce em Barroso é barrosense, se sintam abraçados pelos betinenses, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Sem mais delongas, eu quero trazer aqui a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia, aleluia, e abrisse aí comigo no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, glória a Deus, capítulo 4, capítulo 4, versículo do número 1 em diante, de número 1 em diante, diz assim, a palavra do Senhor Deus. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ele disse, tu
tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. Estamos em busca, Senhor, de algo novo. Sabemos que o Senhor já está fazendo, mas nós queremos aprofundar, nós queremos te conhecer. Como diz a tua palavra em Oséias, prossigamos em conhecer o Senhor. E isso é que não importa, Pai, nos importa é conhecer a tua vontade para as nossas vidas, conhecer os teus propósitos, Senhor, no dia a dia, Pai, em nossas vidas. Por isso nós pedimos ao Senhor, fala conosco, ministra a cada coração aqui presente. Só o Senhor conhece cada coração, porque a tua palavra diz que o Senhor sonda mente e corações. Por isso, ó Deus, neste momento nós consagramos ao Senhor mais uma vez as nossas vidas, esse ambiente, ó Deus, como a tua palavra é ungida, que ela venha, Senhor, como o poder que ela é, o poder que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra em cada vida, em cada coração. Toma o teu lugar de honra nesta cidade, toma o teu lugar de honra, Pai, no coração dos líderes desta igreja, Pai. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Podei vos assentar, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração há semanas, a respeito de coisas improváveis, situações improváveis e pessoas improváveis em tempo de crise. Sabemos tudo que vem ocorrendo de 2 anos para cá. Nunca se houve uma situação tão difícil, nunca vivemos uma época tão difícil, inédita e difícil. Dificuldade, né, sempre teve e tudo, desde quando o mundo é mundo, mas inédita. Embora está escrito na palavra, tudo isso que aconteceu. E com isso, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas desistiram, devido a situações, devido ao afastamento, muitos se afastaram de fato. Mas Deus continua sendo Deus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer crise, os propósitos do Senhor é contínuo na tua vida, é contínuo na minha vida. Deus não abre mão de você. Deus não abre mão que você atenta para o teu chamado. Entende isso? E se falando de coisas improváveis, o que significa isso? O que é improvável? E eu busquei a saber a significância desta palavra. E o significado de improvável é duvidoso, incerto, inesperável, impossível, inacreditável. Muita gente passou a se sentir dessa forma devido a essa questão que houve. Muitos se sentiram como improváveis. Muitos estavam lutando, estavam perseverando, e aí veio esse sentimento. Não estou profetizando esse sentimento, é algo que existiu. Não foi só em Barroso, não foi só em Betim, foi no mundo inteiro. Nós ficamos como que um tanto quanto vulneráveis a essa situação. Mas eu repito, Deus continua sendo Deus na tua vida. Ele não abre mão de você, Ele não abre mão dos teus chamados, Ele não abre mão de realizar o que Ele quer realizar, Ele não abre mão da vontade dEle na sua vida, a vontade dEle que é boa, é agradável e perfeita. Então falo para você nesta noite, levante a tua cabeça,
Deus ainda tem um plano, Deus ainda tem estratégia em tempos difíceis, porque Ele é Deus. Aleluia! Quando eu cheguei aqui, eu cheguei ouvindo esta palavra, Senhor, confirma a palavra, e confirmou na boca do profeta. A Bíblia diz que no princípio de todas as coisas, a terra era o quê? Foi falado aqui, era sem forma e vazia. Tempo difícil. Mas aí vem Deus com a sua palavra e traz menção para trazer uma restauração. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, um abismo ali. Só movia, mas aí veio Deus com os seus dizeres, a palavra, repita comigo a palavra, e tudo foi se tornando novo, tudo se foi se refazendo, tudo foi Deus trazendo a normalidade conforme a vontade dele. E você acha que Deus mudou? Não, Deus continua sendo Deus, o mesmo Deus que ressignificou a terra. Ele ressignificou a terra. Você acha que Ele não vai ressignificar a sua vida nesse tempo? Com certeza, muitos aqui ouviram isso, não é isso? Ouviram o que é ressignificar. E Deus novamente te mostrou o caminho do novo. Se você crê, diz amém. E o melhor de Deus que está por vir, Deus conta com você. Principalmente vocês mulheres que tiveram hoje lá no sítio, naquele encontro. Deus chamou vocês. Deus escolheu vocês para trazer o novo para esta cidade, para esta nação e para outras nações. Se você crê, diz amém, porque a palavra é de Deus, a promessa é de Deus. E Deus nos quer em vários lugares, como eu estou aqui hoje. Nunca pensei em estar aqui antes de conhecer vocês, mas aí Deus está realizando, estou vivendo algo novo. Amém? Então entendemos que Deus é quem tira do impossível ou do improvável o possível. Do improvável Ele torna as coisas possíveis. Da crise Deus pode mudar situações. Se você crê, diz amém. O que não é visto por ser pequeno acaba sendo grande nas mãos de Deus. Então voltamos à história desta mulher. Ela estava em crise, a casa dela estava em crise. Aqui um momento de crise na casa daquela mulher. A Bíblia diz que o marido dela tinha falecido, os seus 2 filhos deixou dívida, e seus 2 filhos estavam sendo vendidos, estavam sendo levados para pagarem a dívida como escravos, iam trabalhar até que se pagasse a dívida. Mas a Bíblia diz que ela recorreu a Eliseu, o homem de Deus, e trouxe todo o relatório da casa dela, começando pela identidade do marido dela. Todo homem de Deus ele tem uma identidade. Independente de ele estando vivo ou morto, Deus continua sendo Deus de propósito. Se você crê, diz amém. E esta mulher, esta viúva, ela foi até o homem de Deus. O homem de Deus perguntou para ela assim: o que queres que eu te faça nesta crise, nesse tempo? Trocando isso em miúdos. O que queres que eu te faça? O que tens em casa? O que você tem na sua casa? Perguntou para aquela mulher. Ela disse: olha, eu tenho uma botija de azeite. Ele disse: muito bem, então pega. Chama os teus filhos, vai nos teus vizinhos, pede vasilhas, pede vasos. Não poucos, muitos vasos vazios. Leva para a tua casa, fecha a porta para com teus filhos e derrama o azeite na botija. Repita comigo: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Aleluia. Então, como nós lemos a palavra, a Bíblia diz que a mulher pegou um vaso, e aquele vaso era um vaso, como vamos pôr assim nos dias de hoje, aquele frasco de óleo, né? De óleo tem da cozinha, aquela garrafa de quantos ml? 900 ml, não é isso? E ela tinha um pouco de azeite ali. E tinha muitas vasilhas na sala da sua casa. Estava em crise, mas ela, é o que ela tinha, aquela porção. O que sobrou em você?
após esta situação que vem ocorrendo, o que sobrou em você? O que sobrou da essência de Jesus dentro de você? O que sobrou dentro de você? Eu pego essa palavra e trazendo para a nossa vida espiritual, porque a Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Uma palavra sobrou, um versículo sobrou dentro de você, uma vírgula da palavra sobrou dentro de você. É o suficiente para Deus continuar mudando a história de muita gente através da sua vida. Se você crê, diz amém. Aleluia, Deus nos chamou para viver a crise. Ele permite que a gente passe pela crise. Ele não te chamou para viver a crise. Ele te chamou para você ajudar as pessoas a sair da crise como igreja dele, porque a igreja dele, ele é o autor e consumador da sua, da minha e da nossa fé. Jesus Cristo. E aqui nós vemos que o nível de obediência a Deus determina o crescimento ou um milagre com o que é improvável. Era só um pouco de azeite que ela tinha. Era algo muito pequeno. Ela vivia, era existencial. Então aquela mulher fechou a porta com esse intuito, com fé no Deus de Israel. Ela estava em crise. Aí de repente ela começou a experimentar o milagre pelo caminho da fé e obediência. Lá em Mateus 25, 23, o Senhor disse para um servo bom e fiel: como foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia! Ser fiel com o que você tem, ser fiel com o que está inserido em você, exercendo isso em fé. Às vezes você olha para uma situação, para dentro da sua casa, em sua volta, e você acha impossível, improvável, mas eu estou aqui como boca de Deus na tua vida, que Deus conta com os improváveis. Se você está com esse sentimento, você está perto, está apto para viver um novo na tua vida, na tua casa. Se você crê, diz amém. Esse sentimento não é para você aceitar ele como tristeza, porque ele é Deus. Um dia eu perguntei a Deus, por que o Senhor foi manifestar a tua glória no deserto? Nós temos uma nação tão bonita, queria puxar para o nosso lado, né? Nós temos uma nação linda, maravilhosa, coqueirais, águas doces e tal. Eu falei, filho, aí eu não seria Deus, aí estava tudo possível. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus que trabalha com as coisas improváveis. O que está improvável na tua vida, o que está improvável no teu casamento, qual é o quadro que você tem vivido? Deus está trabalhando nisso de dentro para fora. Deus primeiro está se importando com você, para depois importar com as outras coisas, porque o que é importante é você, o importante é a tua casa, o importante é a tua vida, o importante é a tua família, o importante é o teu casamento, o importante é aquilo que te sustenta, que vem dele. Se você crê, diz amém. Então Deus está trabalhando isso hoje, aquilo que está improvável, nas mãos do Senhor. Deus, o que não é passa a ser, e o que pensa que é, acaba não sendo. Veja bem, eu gostaria que você fosse comigo em 1 Coríntios, uma resposta que Deus traz para aquele que está se sentindo improvável, está vivendo algo improvável como pessoa. Nós vemos situações, agora nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, olha a resposta que Deus traz, se tem alguém no nosso meio, com esse sentimento, veja bem, 1 Coríntios, Atos, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, diz assim, no versículo 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas
loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, ou seja, as coisas insignificantes deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Glória a Deus. Repita comigo, glória a Deus. Então, está notando aqui que Deus, Ele não depende de você ter para fazer algo, para ter, mas aquilo que verdadeiramente você é, não, mas aquilo que você está se sentindo, como diz, aqui nós vemos aqui a palavra, aqui um cardápio para os improváveis. Se você está sentindo assim, Deus quer você. Se está sentindo que Deus quer confundir a medicina, às vezes tem algo da tua vida que Deus está querendo confundir a medicina, com certeza. Deus quer confundir uma sociedade corrupta. Mas Ele não tem letra, Ele não tem estudo, Ele fala nós vai, Ele fala nós fica. Ele é esse mesmo que Deus quer. Se você está com esse tipo de pensamento, oh, aleluia, você está com Deus a todo o seu favor. Deus está ao seu favor. Deus é a favor dos que sentem dessa questão. O Senhor disse que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus, Paulo disse. Paulo, no seu momento de luta, no seu momento de batalha, o Senhor diz para ele: minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É Deus quem disse. E aí nós vamos entendendo que a crise não vai nos vencer. A crise não vai vencer você, não vai vencer a tua casa, não vai vencer o teu casamento, não vai vencer os teus sonhos, não vai vencer os teus projetos, porque Deus continua sendo Deus na tua vida. Aleluia! Essa é a resposta de Deus para alguém que se acha improvável. Tem muita gente assim na sua alma, como eu era. Eu estou passando por esse processo, mas eu estou já numa média boa nesse assunto, em ver as coisas e não me sentir mais um qualquer. Não, tem vergonha de falar não, porque nós vivemos num mundo de imperfeições, vivemos um mundo corrupto, vivemos aí, passamos, não compactuamos, mas muitas das vezes nós fomos atingidos, sim, mas sabemos que Deus é Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu era um homem dado às paixões do mundo. Eu era um homem que minha mãe não punha fé em mim mais. Eu era um homem que meus irmãos já não ligavam mais para mim. Eu era um homem que na minha vizinhança eu não tinha mais confiança, eu não tinha mais a confiança dos meus vizinhos. Não tinha. Trabalhei, ajudei, mas eu caí num caminho tortuoso. Fui para os vícios, as coisas do mundo. Até eu ir para uma cidade chamada Matozinhos. Tentei voltar, eu estava em Belo Horizonte, tentei voltar para casa, eu fui no fundo do poço, meu casamento. Minha esposa perdeu o gosto, eu perdi o gosto. Meus filhos nem se falam, 2 meninos, 2 crianças. E eu fui para essa cidade, eu tentei voltar para a minha cidade, mas o muito que eu pude é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte, na casa de uma tia. Trabalhava de pedreiro muito bem. Trabalhei muito bem. Eu cheguei a ser bem conceituado no bairro que eu morei, num dos bairros que eu morei em Belo Horizonte. Muito bem conceituado profissionalmente. Mas as questões do vício levou. As paixões do mundo levou.
E glória a Deus que eu fui para Matosinhos. Chegando em Matosinhos, quando fala de Gênesis, eu lembro disso. Minha vida estava sem forma e vazia. Estava vivendo só de improváveis, sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Impossível eu comprar 1 litro de leite para os meus filhos. Era impossível, estava impossível. Doente. Estava compartilhando com a mãe da Leninha. Eu era um homem que eu vomitava pelotas de sangue, saía dentro de mim. Cirrose, mas eu calado. Falava com ninguém. Fui para esse lugar. Até que nesse lugar, um moço chegou para mim e falou: olha, eu tenho Sati disse que você é um bom profissional, mas o que eu tenho para você é uma enxada. Para você limpar, para você tirar uns capinhos ali que eu plantei e ele não brotou. E eu preciso que você abra as covas novamente e replante um capim para me tratar dos meus animais. Perfeitamente, eu preciso fazer algo, moço, eu estou muito angustiado. Me deu uma enxada, me deu um sombreiro, me deu uma garrafa d'água. E eu fui para lá. Nem a água eu consegui beber. Nem a água eu consegui beber. Até que um momento eu falei: Deus, se o Senhor existe, muda a minha história. Se o Senhor existe mesmo, como dizem por aí, muda o meu destino. Cavei a terra, cavei com força. Quando eu cavei com força, a enxadinha grudou. Quando a enxadinha grudou, veio um torrão. Quando veio um torrão, no meio do torrão, eu achei um broto de algo que estava lá no chão. Cocei ele, cheirei e pensei comigo: olha, esse broto está melhor do que eu. Olha como é que eu estava sentindo. Está melhor do que eu. E comecei a observar. E eu comecei a sentir algo diferente. Quando eu pensei: esse broto é melhor do que eu. Ele cheira vida, aquele cheiro de raiz forte. Quem já viu com a raiz novinha, daquele cheiro rapidinho assim. Aí eu cheirei aquilo e pensei: ai, quem me dera se eu pudesse ser como este broto. Quem me dera. Pensei, não falei. A Bíblia diz que Deus é aquele que sonda mente e corações. Crê nisso? Aí de repente eu escutei uma voz, eu ouvi uma voz de dentro para fora e disse assim: se você quiser, você pode ser como este broto. Instantâneo eu dei uma resposta em palavras. Eu quero ser. Eu quero, mas de repente, quem? Mas quem me falou? Olhei e vi um cavalo pastando do outro lado. Eu disse: mas será? Uai, esquisito. Só está eu, o cavalo do outro lado. Aí de repente, eu olhei para o alto e entendi que Deus falara comigo naquele momento. Se você quiser, trocando em miúdo, se você quiser, eu te tiro do improvável. Se você quiser, eu te tiro. Imediatamente eu peguei aquele broto, desci um terreno lá embaixo, lá o que ele tinha plantado já estava dessa altura, né? Estava fresquinho, tinha uma água fresca, então nasceu, cresceu. E eu peguei aquele broto e fiz meu ato profético: eu sou este broto, eu vou plantar, eu vou sair dessa, eu vou plantar aqui, e nunca mais eu vou ser o mesmo, eu vou crescer, eu vou multiplicar, eu vou frutificar, eu não vou ser mais o mesmo, eu vou voltar para minha esposa, eu vou voltar para os meus filhos, eu vou voltar para o meu pai, para meus pais, eu vou voltar para o meu trabalho, e eu vou ficar com o Senhor, Deus. Eu não vou te largar. Eu saí daquele lugar com alegria total. Mas saí com alegria. Terminei o serviço assim, que meu Deus, que coisa maravilhosa. Voltei, levei a enxadinha. Mas quanto você quer, meu filho? Não quero nada, não quero nada, não quero nada não. Porque no meu coração brotara um desejo de conhecer a palavra. De conhecer Deus através da palavra. Eu tinha uma Bíblia que eu carregava ela como amuleto no fundo da minha mochila. Simplesmente. Toda amarrotada, torre enferrujada, como alguém que abre a palavra lá no Salmo 91, no Salmo 23 e deixa lá. Entende isso? E o Senhor, faça entender, me faça entender, me faça entender, me faça entender. No outro dia Deus levou levou um primo meu, que hoje passou também, me levou lá, vem cá te ver, me leva na igreja, me levou na igreja, e comecei
comecei a carreira. Aí Deus me trouxe para Betim. Aí Deus, se você vai, eu vou ressignificar a tua vida. Eu vou mudar a tua história. Tive um encontro com Deus. Deus falou comigo, olha, eu vou mudar a tua história. Você vai falar para sua esposa que ela vai ter um novo marido. Você vai falar para os seus filhos que você vai ter um novo pai. E eu vou te usar. Eu vou te usar. Aleluia. Então, não se sinta pequeno. Não se sinta, nem que você sinta, mas você sabe que tem um Deus que pode mudar a sua história. Você tem um Deus que quer usar você para um novo tempo. Se você crê, diz amém. Aleluia. Então nós vamos ver para as coisas significantes. Lembra de Davi? Outra confirmação. Lembra de Davi? A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, a Bíblia diz que Deus resolveu escolher Davi para ser rei de Israel. E mandou o profeta Samuel até a casa de Saul, ou mandou o profeta Samuel na casa de Jessé, para escolher. Mandou ali o profeta com a botija de azeite. Repita comigo, o azeite. Um vaso de azeite. Aleluia. Você está entendendo o que tem aqui hoje? Você está entendendo para quem Deus está olhando aqui hoje? Você está entendendo que Deus está sondando a tua vida? Você está entendendo que Deus está sondando o teu coração? Riplandacandaca lá prasteia. Ele quer mudar a tua história. Se você crê, diz amém. Glorifique e exalta o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor. Levanta os teus olhos, abra o teu coração e saiba que Deus está falando contigo, que Ele não abre mão de você. Ele quer derramar algo. Ele quer derramar um novo. Ele quer mudar a história em alguma região. Ele quer mudar a história em muitas famílias. Ele quer mudar a história no meio dessa juventude. Ele quer mudar a história no meio dessa geração. E Ele quer você independente da sua idade. Aleluia. Lembra que você é eterno em Cristo. Não, aqui é uma passagem. Nós estamos aqui a passar, mas nós não pertencemos aqui não. Se você crê, diz amém. E a palavra do Senhor diz que Samuel foi lá. Mas como diz a palavra 16:11, que Samuel chegou na sala da casa de Jessé, como muitos aqui conhecem a história, e veio para ungir um rei de Israel. Ele olhou para os 7 filhos que estavam ali, nenhum deles, Deus rejeitou eles todos. Até que o profeta, por acaso você não tem um outro filho? Você só tem esses 7 filhos? Por acaso não tem outros? Tem o menor. Tem o menor. Um que para os pais e os irmãos era improvável. Não, ele não. O negócio dele é lá no pasto, lá na ovelha, é lá. O negócio é lá no cantinho. Mas Deus, vira para o seu irmão e fala assim: Deus tem olhado para você e visto no teu cotidiano, em detalhes, o que você faz agrada a Ele. Amém? Pegou? Pegou? Às vezes você acha que você está fazendo esse trabalho, mas isso, mas esse cargo, mas isso, e Deus está olhando. Entende? De repente Deus quer provar para alguém que Deus é assim, que Ele usa um improvável. E a Bíblia diz que vai lá e chama o menino agora, e ninguém come nada enquanto o menino não chegar. Entende isso? Tem coisa que está para acontecer, que Deus não vai fazer enquanto você não for posicionar, enquanto você não se posicionar em aceitar o que Deus tem para você. Deus conta com você. Deus, olha, ninguém come enquanto menino, esse que você chama de pequeno, esse que você chama de mais novo, esse que você chama de improvável, você que se acha improvável. Não, Deus não vai morrer, porque Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com nós. Se você crê, diz amém. E a Bíblia diz que Davi veio
E aí Deus provou mais uma vez. Aí, como ele diz, lá na frente o improvável fez a diferença. Davi foi lá, né? Para vencer o gigante que afrontava. Davi virou e falou assim: quem é esse circunciso que afronta o Deus de Israel? Entende? Ele foi lá e cortou a cabeça do gigante. Olha só que coisa tremenda, improvável. Estava esquecidinho lá no canto. Tem muita gente assim da igreja, se sentindo assim por causa de uma situação, por causa de uma crise, mas não fica assim não. Deus hoje tem um azeite fresco para você, se você crê, diz amém. Aleluia! Então Deus, Ele não vê como o homem vê, Ele não vê com os nossos olhos. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, aleluia. O que você vê, Deus vê além de você, o que eu vejo, Deus vê além do que eu vejo. Deus sempre está na frente, sempre vai estar na frente, sempre esteve e sempre vai estar. Do improvável Deus nos criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Ele pegou do pó da terra, Ele fez ali um corpo, Ele fez ali e soprou nas narinas. E aqui estamos nós, feitos alma e vivente, coisas improváveis, coisas pequenas. Olha só lá embaixo, Deus foi lá embaixo, na sua humildade. Pegou parte minha, parte de você, e fez e soprou. E aqui nós estamos. Nós somos feitos de coisas improváveis, de coisas sensíveis. Olha só que coisa tremenda isso. Está escrito em Gênesis 2, capítulo 7. Nós somos feitos de coisas improváveis, e às vezes nós achamos que somos. Deus é que é na nossa vida, sem Ele nós não somos nada. As mãos do Senhor na nossa vida é tudo que nós precisamos, amém? Somos como vasos nas mãos de Deus, e estamos nas mãos de Deus, fomos feitos pelas mãos deles e continuamos sendo dele, nas mãos dele. Se você crê, diz amém. Aí eu te levo lá para Jeremias capítulo 18, versículo de 1 ao 7, quando Deus fala com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Jeremias desceu e disse: o que vê, Jeremias? Senhor, eu vejo o oleiro trabalhando na roda, trabalhando num vaso, trabalhando o improvável, moldando o improvável. E aquilo que é improvável ainda cai das mãos do oleiro. Mas as mãos do oleiro não deixou de resgatar aquilo que ainda era improvável e tornar a trabalhar, tornando possível um vaso novo. Assim é a nossa vida, como diz assim, é Israel, assim como você é Israel de Deus. Nós somos a Israel de Deus. Se você crê, diz amém. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus, Ele expressou, Ele trouxe essa dinâmica do oleiro aqui hoje, porque Ele quer te refazer com propósito, para te encher das riquezas celestiais, para encher mais o teu coração de esperança, para encher a botija de azeite. Aqui hoje o Espírito Santo está querendo selar pessoas. O Espírito Santo está querendo modelar novamente essas pessoas. Se você é essa pessoa, diz assim: eis-me aqui, Espírito Santo. Amém. Você deseja isso? Você deseja que o Espírito Santo te pegue por dentro hoje? Aleluia. Você permite. Aleluia. Porque Deus conta com você, eu repito, Deus conta com você. Amém? Olha, talvez você se machucou, você se feriu, você está magoado ou magoado, você está chateada ou chateado, mas o oleiro está aqui nesta noite,
Aleluia, Ele quer arrancar esse sentimento, Ele quer te dar um sentimento novo. Você pediu, você declarou: eu quero algo novo, eu quero viver algo novo. Mas para viver o algo novo, nós precisamos despojar das coisas velhas. Não é assim que a palavra diz? Aleluia, não se deita vinho novo em odres velhos. É preciso o odre estar preparado. Você está preparado para receber um vinho novo? Para receber o novo de Deus? Para você sair fora, olhar aqui e saber que Deus está contigo, que você, dentro de você, carrega uma unção, você carrega a presença, você anda na presença e carrega na presença, que na hora certa, no momento certo, Deus vai te usar, Deus vai colocar as palavras certas na tua boca, Deus vai colocar o conselho certo no teu coração, para alguém, para pessoas que vão vir te procurar, e você vai ter o que dá para elas. Isso é que importa, porque aquilo que você recebe é com propósito, aquilo que Deus nos dá é com propósito, de gerar vida, de gerar mais vida. Nós vimos, foi assim com Davi, lembra disso? Então entenda, que Jeremias, ele está trazendo, que Deus pega o improvável e transforma em novo modelo. Isso está ligado a ressignificar, trazer o original. O ressignificar está em trazer o original, de quem você é em Deus, do que Deus te chamou, naquilo que Deus tem por propósito na tua vida. Se você crê, diz amém. Então é isso. Deus quer fazer isso e você deixa. Você quer. Basta um toque, tudo muda. Basta a sua fé. Crê na palavra, crê no Senhor, crê nos propósitos, crê naquilo que Jesus Cristo já estabeleceu naquela cruz por você e por mim. Amém. Glória a Deus. Então, nós vimos que Ele pega as coisas improváveis e nos surpreende, e gera e causa uma surpresa tremenda. O interessante é que todo o improvável, ele é buscado, ele é trago, ele é trazido no momento de dificuldade, em tempos de crise. Lembra de Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar, e de repente veio um anjo do Senhor e disse para ele: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo e comigo. Eu sou o menor da minha casa, e eu, por acaso, não é com meus irmãos, são maiores do que eu, são mais poderosos do que eu. Tem muita gente, muito homem se sentindo como Gideão, mas Deus te chamou, tá? Eu estou aqui para dizer que Deus te chamou, tá? Deus tem uma história com você, viu? Gideão, varão valoroso, aleluia. E a Bíblia diz que Gideão, lá na frente, com 300 valentes, ele arrebentou no propósito que Deus tinha para ele. Você conhece a história? Lê lá no livro de Juízes, você vai ver isso. Que coisa linda, que coisa tremenda. Coisas improváveis. Aleluia. Sabe uma pessoa que era improvável? Ruth. Uma menina que não era judia, mas conheceu Noemi, embora viúva, ainda muito jovem, acompanhou Noemi. Não, Noemi, não vou te abandonar, não vou te deixar, eu vou com você, o teu Deus, o teu povo é o teu povo, onde você deitar eu me deitarei, o teu Deus é o meu Deus. Aí aquela menina vai para Belém e tudo, quando chega lá, ela vai colher o quê? O improvável, aquilo que não servia para os segadores. Os homens passavam colhendo e deixavam grãos, e ela catando grãozinho, para cuidar da viúva, em tempo de crise. Muitos estavam colhendo, sim ou não?
Tinha outros que lá, segundo a história, as pessoas, os segadores iam colhendo, e em volta os pobres, os órfãos ficavam ali para colher aquelas migalhas, para colher o improvável. Mas foi colhendo o improvável que ela foi honrada. Pegando de grão em grão, Deus viu aquilo por detalhe. Lembra que eu te falei que Deus sonda mente e coração, vê a intenção dos nossos corações? Então ele olhou para a intenção do coração, ele viu humildade, ele viu submissão em Ruth. E a Bíblia diz que Ruth chega, Boaz olha para ela, vê a maneira dela colher aqueles grãos, ver por detalhe. Quem é essa menina tão agraciada? Quem é essa? Quem é essa? E a Bíblia diz que de grão ela passou a colher espigas, de espigas ela passou a colher feixes, de feixes a plantação inteira, porque ela virou esposa de Boaz. Boaz teve ela como esposa e ela virou dona de toda aquela propriedade. Assim é a igreja, assim somos nós. E Jesus está dizendo para mim, para você, que o improvável, ele tem humildade no coração, ele tem simplicidades. Amém? Se você crê, diz amém. Glória a Deus. E para fechar, nós entendemos que o improvável tem tudo a ver com o reino, tem tudo a ver com a vontade de Deus, tem tudo a ver com o que Jesus direciona. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, meu Deus, isso que era um homem improvável para servir a Cristo aos olhos do homem, porque ele perseguia a igreja de Cristo, ele matava, ele surrava, ele mandava prender, Aí a Bíblia diz que ele teve um encontro a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus apresentou para ele um resplendor de luz e ele caiu do cavalo. Repita comigo, Saulo caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, ficou cego, como diz a história. E a Bíblia diz que o Senhor muda o nome dele de Saulo para Paulo. Um homem, Saulo, que era exaltado em perseguir a igreja, que se tornou Paulo. Paulo quer dizer pequeno. Paulo quer dizer pequeno. Pode olhar a significância do nome de Paulo, pequeno. Aí o Senhor pega coisas pequenas e a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Deus derrubou Paulo do cavalo. Disse, agora você vai ser pequeno. Eu vou te pegar como improvável e vou mostrar para toda a sociedade romana, em Israel, na Grécia, em todos os lugares. Você agora é pequeno, mas para mim você é um vaso valoroso. Glória a Deus. E aí nós vamos entendendo que Deus conta com os improváveis. Deus chama o pequeno para trazer coisas grandes. Deus, a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Deus exalta os pequenos. Amém? Um vaso nas mãos do Senhor. Ele saiu como um vaso nas mãos do Senhor a encher vasilhas de conhecimento, de revelações, de ensinamento. Quem quer isso para a sua vida? Quem quer sabedoria de Deus? Quem quer ser usado por Deus? O que nós pedimos é com propósito. E o propósito é de revelar a Cristo. Foi o que Paulo foi chamado para revelar a Cristo ressuscitado. Revelar a Cristo ressuscitado. Agora, um que se tornou um improvável, o próprio Jesus. O próprio Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, você pode ver a partir do versículo 6, 11 por ali. A Bíblia diz que Jesus esvaziou de si mesmo. Ele sendo filho de Deus, ele não procurou ser igual a Deus. Ele não usurpou ser igual a Deus.
Antes ele esvaziou de si mesmo e tomou forma de servo pequeno, veio para servir. Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para ser o improvável aos olhos de uma sociedade. Olha só, Jesus, o próprio Filho de Deus, se tornou pequeno, se tornou pobre para nos tornar rico, se fez maldição para nos transformar em bênção. Jesus Cristo, Ele ressignificou a tua vida e a minha vida, nos deu um novo termo de vida, nos deu um novo começo, um recomeço, mudou a nossa história, mudou a história de toda a humanidade para aqueles que crêem nele. Amém? E ele morreu por nós. Ele morreu por nós. E por nós e pelo que os julgavam também. O julgavam improvável. Aqueles que julgaram, aqueles que zombaram. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, ele se ressignificou. Ele se resignificou, ele tem poder, assim como ele esvaziou de si mesmo, ele se tornou forte, ele ressuscitou, tomou a tua glória de volta. E a Bíblia diz que o Senhor o exaltou sobre todo o nome, acima de todos os poderes, e deu a ele um nome, que é sobre todos o nome, ao qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e declarará que o Senhor, aleluia, oh glória, aleluia. Veja bem, como Deus exalta, como Deus faz crescer, como Deus pega do nada e coloca no tudo, como Deus exalta. Então não tenha medo de crise alguma, não tenha medo de má notícia alguma. Saiba que Deus é Deus, que Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos guiar, Ele é poderoso para nos refazer e quer fazer isso nesta noite. Eu te convido para colocar de pé, nós vamos orar, nós vamos pedir ao Senhor o que você tem para falar com Ele. O que você quer que Ele faça na tua vida hoje. Talvez Ele já fez muita coisa. Talvez pelo simples fato de você não falar com Ele, ainda há tempo de você abrir o teu coração hoje e falar com o Senhor. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu desejo. Senhor, eu creio. Eu creio. Se você crê, diz amém. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu só quero ler uma palavra com você de olhos fechados, por favor. De olhos fechados, você que está entendendo que Deus está falando com você. Aleluia. Comece a desejar. Comece a desejar muito. Como alguém que tem sede. Porque Jesus disse, olha, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E beba de graça da água da vida. Aleluia. Nós vimos que Ele morreu por nós, para vivermos eternamente com Ele em sua glória. E por isso está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda
não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Graças a Deus. Com seus olhos fechados, eu gostaria que o pessoal do som colocasse aí algo novo. Algo novo. O Senhor quer renovar.